Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Encontro Água Viva de hoje. E assim como o Pedro falava, assim, a gente rezava no momento de oração, como é fácil nós perdermos a nossa fé. Como é fácil nós desacreditarmos assim, do que a gente tem no nosso coração, dos nossos propósitos. Como é fácil nós querermos, mas não adianta, vou desistir, vou parar. Quem sabe de buscar, quem sabe de conquistar algo assim. Perder a fé é muito fácil. Mas hoje o Senhor nos convida a sermos novos. E nesse novo, Ele nos convida para que nós não percamos a fé, mas pelo contrário, para que nós aprendamos a testemunhar a nossa fé. Então, antes de eu rezar, de a gente abrir a palavra, peço que cada um coloque a mão no seu coração e reze comigo. Senhor Jesus, peço nesta noite que o Senhor abra o meu coração, que o Senhor me dê o entendimento necessário para acolher a Tua palavra e pô-la em prática. Amém. Então, quem tem a palavra, peço que abram no livro de Naum, do profeta Naum, capítulo 1. É um pouquinho antes dos evangelhos. Que diz assim: O Senhor é bom, é um refúgio na tribulação. Conhece os que nele confiam. Como um temporal violento, Ele destruirá este lugar. E, mesmo nas trevas, acossará seus inimigos. Que tramais contra o Senhor? Ele vai consumar a ruína. Esse desastre não se produzirá duas vezes. Porque, entrelaçados como espinheiros, ébrios do seu vinho, serão consumidos como a palha seca. De ti saiu o maquinador do mal contra o Senhor, o tramador de maus desígnios. Eis o que diz o Senhor: por mais fortes e numerosos que sejam, nem por isso serão menos ceifados, sem apelação. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Vou agora quebrar o jugo que pesava sobre ti e romper tuas cadeias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos conhecer a cidade de Nínive. Então, que foi essa cidade assim? Ela era uma cidade muito querida por Deus, que Deus queria salvar, tanto as pessoas que o buscavam, como também as pessoas pagãs, as mundanas, que não acreditavam em Deus. E uma vez, Deus suscitou assim para aquela região um profeta, que é o profeta Jonas. E o profeta Jonas, ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou: vai, Jonas, para Nínive, e anuncia para eles que se eles não se converterem, eu vou destruir toda a cidade, sem deixar ninguém, sem sobrar ninguém. Vou destruir a todos, os bons e os maus. E o profeta Jonas, de início, ele foi para o outro lado. E ele fugiu desse chamado de Deus. Ele fugiu dessa missão que ele tinha. Mas Deus queria precisar dele. Era ele que Deus precisava, e não adiantava ir outro profeta e outra pessoa. Era o Jonas que Deus queria. E o Jonas estava indo numa embarcação, que ele estava indo para uma cidade ao contrário de Nínive, fugindo assim. E começou um temporal muito grande. Começou a dar um temporal
E eles, cada um tinha um deus diferente, que estavam nesse navio. E eles começaram a pensar, não, mas tem alguém que está causando. É culpa de alguém que está aqui dentro, esse temporal. E eles estavam quase afundando, assim. E eles tiraram a sorte e caiu em Jonas. E eles pediram, olha, caiu em você e a gente quer saber o que aconteceu. Por que você, por tua culpa, está causando isso? E Jonas falou, realmente, é por minha culpa que está acontecendo essa tempestade. E eles pediram que Jonas chamasse o Deus dele para acalmar essa tempestade. E não tinha jeito, assim, da tempestade acalmar. E Jonas falou, então, me joguem no mar. Me joguem no mar porque eu sou culpado disso. E assim vocês vão conseguir seguir em paz. E eles assim fizeram. Eles até relutaram, assim, ficaram perguntando, mas a gente vai fazer um mal com ele que não fez nada para nós, né? Mas como não tinha outra solução, eles jogaram Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, uma baleia engoliu Jonas. E ele ficou por 3 dias dentro da barriga dela. E nesses 3 dias, assim, Jonas clamou muito a Deus. E ele viu o erro que ele estava cometendo, de ter negado assim, a vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida dele. Essa missão tão importante que ele tinha. E depois desses 3 dias em que Jonas aceitou assim, né, ir lá e anunciar para aquele povo, a baleia cuspiu fora assim ele, e ele caiu na praia de Nínive. Ele já estava na cidade. E para percorrer a cidade, ela era uma cidade muito grande. Levava em torno de uns 3 dias para conseguir percorrer toda a cidade. E o profeta Jonas, em um dia, conseguiu anunciar a todo o povo que eles precisavam se converter, que eles precisavam fazer penitência, fazer jejum, porque senão a cidade seria destruída. E ele não tinha assim conhecimento, ele era um qualquer, assim, ele era fraco aos olhos de todos, né? Mas, através do sim de Jonas, o Espírito Santo pôde entrar naquela cidade. E o Espírito Santo pôde entrar no coração de cada um. E desde o rei até o mais pequeno, até os animais, eles fizeram penitência. E rezaram, e se ajoelharam, e clamaram a Deus, que Deus tivesse misericórdia daquela cidade. Que Deus não fosse... colocasse a justiça dele sobre eles. E eles conseguiram, depois disso, seguir uma vida em Deus, uma vida cristã. Eles conseguiram ver, assim, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, e conseguiram seguir adiante. Então, foi um milagre de Deus que aconteceu naquela cidade. E foi através do jejum e da penitência, de voltar os olhos para Deus, que hoje, assim, eu lembrava que, né, isso aconteceu, foi antes de Cristo ainda, Jesus nem tinha vindo para essa terra ainda, e eles já estavam fazendo isso. E hoje a gente ouve até no Evangelho de hoje mesmo dizendo sobre isso, né, que nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos nos preparar e estarmos assim, né, cingidos assim, né, com o Espírito Santo. E assim como acontece tantas coisas nos dias de hoje, uma vez eu assisti sobre as aparições de Medjugorje, que ela falava que se o povo fizesse mais jejum e penitência, muitas catástrofes seriam evitadas no nosso tempo, hoje. Muitas coisas seriam evitadas. Então é esse chamado que Deus tem para nós também, que nós possamos nos voltar para Ele e clamar assim pelo mundo, clamar pelo Brasil, clamar e pedir que a ira de Deus não desça sobre nós, né? E se nós, assim como Jonas, não deixarmos o Espírito Santo entrar no nosso coração, se nós não estivermos dispostos, nós não vamos conseguir ver a mudança que nós queremos para a nossa vida. Porque aqui ele também fala sobre uma cidade, mas muitas vezes a cidade pode ser eu e você. Pode ser esse templo do Espírito Santo que nós somos, que se nós não nos voltarmos para Deus, será destruído. Será destruído com o pecado, será destruído com a falta de fé, será destruído com as coisas que o mundo tenta colocar no nosso coração. Essa própria falta de fé
É algo que o mundo coloca para nós. Não, mas como que você vai acreditar nisso se tudo está indicando o contrário? Se nada está fluindo? Mas é a nossa fé que vai nos trazer essa salvação. E fé é igual fidelidade. Então, é sermos fiéis todos os dias, todos os momentos. E agora, no livro de Naum, que eu li agora, o que aconteceu? Por que, de novo, uma profecia contra essa cidade, falando novamente que ela será destruída? Os historiadores, eles contam que isso aconteceu, essa profecia de Naum, aconteceu há 200 anos depois que aconteceu a primeira de Jonas. Porque naquela época de Jonas, todos se converteram. Então, eles estavam vivendo uma vida de fé. Mas depois de um tempo, eles foram esquecendo, eles foram amornando, eles foram se voltando para os deuses deles. Nessa época de Naum, eles adoravam muitos deuses, aqueles deuses que tem de... Como é que diz? Como é que é aquele material? Alumínio, esses deuses assim que eles colocavam assim, né, no meio das praças para serem adorados. E eles começaram a adorar outros deuses e foram se esquecendo dessa fé. Foram se esquecendo desse livramento que Deus concedeu para eles há 200 anos atrás. E com esse esquecimento de Deus, acabou começando as guerras. Eles sempre falavam que Nínive era uma cidade sangrenta, porque eles se matavam, eles não se respeitavam, eles viviam na prostituição, eles estavam esquecidos mesmo, assim. E hoje a gente pode analisar a nossa vida. Pare e pense um pouco, assim. Se a gente olhar assim, né, a história, o tempo. Será que hoje nós temos mais fé que os nossos avós? Ou será que a gente está perdendo também essa fé? Que Nínive foi perdendo também com o passar do tempo. Que nós possamos analisar a nossa vida assim, sobre a vida eterna, sobre as coisas de Deus. A gente tem dúvida hoje dos valores cristãos, mas será que depois que eu morrer é vida eterna mesmo? Será que eu não fico dormindo? Começa a gente perdendo a nossa fé, a gente abre brechas para esses outros valores que não são valores, assim, que as outras religiões vêm impondo, vêm colocando, e a gente vem tendo essa dúvida da verdadeira fé, da verdadeira igreja de Cristo. Então, que nós possamos hoje tomar posse desse chamado que Deus faz para cada um de nós, assim como Ele fez lá com o profeta Jonas. Que nós possamos pensar assim, tá, mas aconteceu há tanto tempo e agora vai acontecer justo na minha geração. Mas sim, Deus quis precisar de cada um de vocês que está aqui. Deus quis precisar de você para você anunciar esse evangelho de conversão, para você anunciar essa salvação que nós precisamos, e é urgente nos voltarmos para Deus, deixarmos os nossos deuses de hoje, os deuses do dinheiro, os deuses da vaidade, os deuses da prostituição, que nós possamos parar de adorar isso, adorar a nossa carne e começar a olhar para Cristo, olhar para Jesus e fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, porque tudo passa. Tudo passa assim na nossa vida. A nossa casa que a gente está hoje, pode ser que amanhã a gente não tenha mais. O nosso trabalho que a gente tem hoje, pode ser que amanhã a gente não tenha mais. A nossa família, daqui a pouco, não está mais perto de nós. Mas só Deus é que não passa, que nunca vai passar, que Ele sempre estará do nosso lado, ontem, hoje e sempre. E não tem o porquê nós deixarmos para amanhã, não tem o porquê nós nos preocuparmos com as outras coisas e depois voltarmos para Deus, porque pode ser que depois não dá mais tempo. Pode ser que depois seja tarde, pode ser que depois a cidade já tenha começado a ser destruída. A cidade do nosso coração.
a cidade da nossa vida. E quando nós nos dermos conta disso, quem sabe a gente encontra um coração ferido. Quem sabe nós encontramos um coração cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de falta de perdão, falta de perdoar os outros, falta de perdoar a si mesmo. E pode ser que seja tarde demais. Mas olhe a graça de Deus que nós temos hoje. De nós estarmos conhecendo essa verdade. E não sermos mais indiferentes, como nós estávamos sendo até agora. Que nós possamos, quando vir alguma dúvida, a gente exercitar essa virtude da fé. E falar, não, eu não sei como que vai ser, eu não entendo, isso é tudo muito novo para mim, parece até uma loucura, mas eu creio, Senhor. Eu creio que eu sou chamada a ser um profeta dos tempos de hoje. Eu sou chamada a viver esse testemunho de fé aos outros que estão ali fora. E nós precisamos aproveitar esse tempo em que Deus nos prepara para essa luta que nós teremos e que nós já estamos vivenciando muitas coisas e que, quem sabe, num tempo próximo, seja muito pior. Mas a gente vai se lembrar, nós vamos nos lembrarmos que nós estivemos aqui, que nós nos enchemos do Espírito Santo, que nós nos fortalecemos, que nós tivemos essa oportunidade de pedir o dom da fé, o dom da perseverança, o dom de amarmos a Deus como Ele realmente merece. E quando isso acontecer, nós vamos ter a certeza que nada, nenhuma tribulação, como diz aqui na palavra, o Senhor é bom, é um refúgio na tribulação. Que em qualquer tribulação que nós tenhamos em nossa vida, Ele será o nosso refúgio. E ninguém poderá encostar em nenhum fio do nosso cabelo. Que nós possamos, então, hoje, nos decidir por isso, nos decidir em tomar posse desse chamado de Deus, que vai nos trazer felicidade. Eu tenho certeza que depois o profeta Jonas deve ter ficado com uma alegria, com uma felicidade assim, de missão cumprida, de sentido de vida, que nenhum outro traria para ele, outro lugar que ele tivesse ido teria trazido para ele. E podem ter certeza que para nós também vai acontecer isso. Por que Deus pede tanto para que nós não adoremos os outros ídolos, para que nós não coloquemos as outras coisas na nossa frente, assim, na frente dele, e busquemos ele por primeiro? Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida só está nele. Só está na vontade dele. Quando nós fazemos essa vontade, nós vamos entendendo o cuidado de Deus, nós vamos entendendo os livramentos que nós tivemos, nós vamos entendendo o para que a nossa vida teve o rumo que está tendo hoje. E não tem, assim, explicação a gente viver tudo isso, né? É uma misericórdia de Deus muito grande. Nós podermos estar vivendo isso, né? Com tantos lá fora, com tantos que, quem sabe, até queriam assim viver isso e acabam buscando em outros lugares que não tem mais saída. E a gente está aqui, né? Tendo essa graça. Mas como que eu conseguirei isso? Parece tudo tão difícil assim na prática, parece que é algo impossível assim na prática. Mas ele fala que ele vai quebrar o jugo que pesava sobre ti e romper as tuas cadeias. Qual é o jugo que precisa ser quebrado no nosso coração? Qual é aquela barreira que nós mesmos colocamos, aqueles ideais que nós mesmos colocamos, achando que é uma verdade que hoje nós precisamos entregar para Deus, para que Ele quebre? Quais são as cadeias que precisam ser rompidas? Quais são as cadeias que nos prendem ao pecado, que precisam ser rompidas no dia de hoje? Que nós possamos ir pensando nisso nesse momento e pedindo para Deus já que Ele possa nos mostrar nesta noite o que precisa ser transformado, o que precisa ser quebrado na nossa vida. E aqui ele fala muito também sobre a justiça de Deus. E nós pensamos, nossa, mas
Jesus não é misericórdia, como que ele vai ser ruim comigo, como que ele vai me castigar, vai ser justo assim, né, comigo. Mas essa justiça de Deus é uma consequência das nossas escolhas. E quando nós temos que passar por essas consequências, é por amor também. Porque nós podemos até nos comparar assim com os nossos pais. Quantas vezes que o meu pai, que o teu pai, né, ou tua mãe, falaram, não quero que você faça isso, não quero que você siga por esse rumo, agora você vai ficar de castigo, agora você não pode mais, vai ter que ser privado de alguma coisa por algum tempo. Isso eles não faziam porque eles queriam nos castigar. Era uma consequência de algumas coisas que nós queríamos, mas era por amor, porque eles queriam nos amar também. Eles queriam nos manter nesse caminho reto. Então, que nós possamos hoje acolher esse Deus, que é o nosso auxílio, que é o nosso refúgio na tribulação, e que nós possamos clamar. Iniciar hoje, não esperar que as coisas aconteçam, que as tribulações venham para nós clamar, mas que nós possamos clamar hoje, clamar o nome de Jesus hoje, pedindo livramentos para Ele, pedindo livramentos para essa cidade, livramentos para esse mundo, para esse país, livramentos para a nossa igreja católica, livramentos para a nossa vida. Que nós possamos, nesta noite, tomarmos essa decisão e darmos o primeiro passo, que é o primeiro passo que nós damos na fé, e pedir para Deus esse dom da fé que nos é tão importante, esse dom da fé que nos conduz, que nos leva sempre para frente, que não nos faz voltar para trás e não nos deixa estagnado. Mas cada vez que nós pedimos esse dom da fé, Deus nos leva para frente. Deus nos leva para o caminho da felicidade, Deus nos leva para o caminho da vida eterna. Que nós possamos, então, ficarmos de pé e olharmos assim para Jesus que está ali no sacrário, e irmos falando com Ele, falando assim a nossa verdade, a verdade que está no meu coração, aqueles pensamentos que passaram na minha cabeça agora. Ser livre assim diante de Deus, porque Ele sabe aqueles que confiam nele. Ele conhece tudo, Ele conhece cada pensamento, Ele conhece tudo, nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Então que nós possamos falar a nossa verdade. Senhor, se eu não acredito que eu posso ser uma profeta, Senhor, eu te apresento isso agora. O Senhor está me falando, mas eu não acredito. Eu não consigo entender como isso pode acontecer. Mas eu estou aqui, Senhor, para clamar o teu nome, para que esses pensamentos que me dizem que eu sou incapaz, para que esses pensamentos que me dizem que não é para mim isso, que sejam quebrados nesse momento. Que essas cadeias sejam arrebentadas, Senhor Jesus. E eu entrego aqui aos teus pés. Aqui onde eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor está vivo. Pode ser que eu não sinta que o Senhor esteja vivo aqui, mas eu sei com a minha razão que o Senhor está aqui. Senhor Jesus, eu vou entregando. E vai entregando aquilo que vem vindo no teu coração. Quem sabe algumas lembranças, algumas atitudes, alguns entendimentos do porquê tal situação teve esse percurso. Senhor Jesus, nós queremos te entregar. Nós queremos te entregar e nós cremos, Senhor, que todas as muralhas da minha vida que me impedem de fazer a tua vontade cairão por terra nessa noite. Senhor Jesus, eu creio em ti. Eu creio, Senhor Jesus, na tua graça. Eu creio no teu Espírito Santo que pousa no meu coração. Senhor Jesus, eu creio, mas eu quero crer mais e mais e mais, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem em meu auxílio. Vem, Senhor Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Eu não consigo sozinha, Senhor Jesus. Eu não consigo sem o teu auxílio, Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor Jesus. Eu preciso, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.